É hora da nossa reportagem especial. Uma quadrilha com altíssimo poder de persuasão, de convencer as pessoas, que se aproveitava da fragilidade das vítimas. Nós estamos falando, sim, das cartomantes do Batel. O grupo oferecia serviços espirituais em troca de dinheiro. Mas não é troco de pinga, não. É muito dinheiro. E acontecia assim. Um dos integrantes da quadrilha abordava a vítima. Dizia que havia um trabalho espiritual feito contra a pessoa. Depois de convencer a vítima, a vidente dizia que precisava de dinheiro para desfazer o tal trabalho. O esquema de estelionato foi descoberto depois que um casal denunciou o caso à polícia. Esse casal perdeu 380 mil reais para as cartomantes. E pasme você que está me vendo agora. Ao todo, a polícia calcula que o golpe chegou a 3 milhões de reais. Olha isso. A nossa equipe teve acesso de forma exclusiva, você só vai ver aqui no Balanço Geral, aos depoimentos das primeiras 9 pessoas ouvidas nesse processo. É a reportagem especial do Balanço Geral de hoje. Ricardo Vilches e Emerson Guidolin contam pra gente. Balança. Um anúncio num pedaço de papel. Uma propaganda num panfleto qualquer. Um convite irrecusável para muitas das testemunhas do Ministério Público. As primeiras 9 pessoas ouvidas no processo são consideradas vítimas das chamadas cartomantes do Batel. Daniele Nicolitz é apontada como a cabeça do esquema de estelionato. Contava com a ajuda da sogra, Cleidi, da cunhada Miquela e do marido Carlos Eduardo Ianovic. Eles chegaram a ser presos em novembro de 2013, quando um casal denunciou o caso na polícia depois de perder 380 mil reais em serviços espirituais. Hoje, os 4 respondem pelo crime em liberdade e ainda serão ouvidos no processo. O Balanço Geral teve acesso à íntegra dos depoimentos. Histórias de confiança no que está escrito na propaganda. Relatos de fé na suposta ajuda espiritual oferecidas a preços inacreditáveis. Esta mulher de 56 anos deu o que tinha de mais valioso para as cartomantes. Falei assim para ela, mas a única coisa que eu tenho é meu carro e está financiado, né? Não, mas o carro tá, porque eu tenho um amigo lá, não sei aonde, não lembro que eu for, que ele vai comprar esse carro e vai quitar esse carro. Então tá. E daí foi combinado, no dia seguinte eu levei o carro lá em frente de onde ela atendia lá. Eu passei o carro, passei a chave e eles foram embora com o meu carro. Esta outra mulher de 62 anos entregou algo ainda mais caro. Vendeu a própria casa de 100 mil reais para pagar as cartomantes. E ela pegou e me abordou e falou assim, tem coisa feita para você e para tua família. Eu preciso ir na tua casa desmanchar o trabalho que foi feito. Falei, como o trabalho que foi feito? Não entra ninguém na minha casa, mas não precisa entrar alguém na sua casa para fazer. Tem coisa feita e eu quero ir lá para desmanchar o trabalho. Eu falei, como assim? Você precisa me dar o dinheiro para desmanchar o trabalho. Eu falei, mas eu não tenho esse dinheiro. No entanto, que eu estou vendendo meu imóvel porque eu preciso de dinheiro para ir para outro lugar. Aí, tá bom, passou um tempo, elas descobriram que eu vendia meu apartamento para outra pessoa e começaram a me perseguir. A polícia calculou que o golpe chegou a 3 milhões de reais contra 37 pessoas. Mas o que elas queriam ao procurar o tal auxílio espiritual? Este homem estava numa fase ruim no trabalho e o diagnóstico foi dado pela cartomante. Fez um boneco lá que tinha uma pessoa fazendo mal para mim. Aí volta e meia era 2.000, 1.500, 3.000 e assim vai, né? Esta mulher tinha outra motivação. Eu tinha me divorciado e a mulher, quando se divorcia, ela quer respostas, então a mulher vai muito, não todas, claro. Não, tudo bem. Sim. Mas vai vai em busca, assim, para saber né? Enfim, é uma busca espiritual, no caso. Há muitos mais relatos. Este homem não procurou o serviço espiritual, o serviço veio até ele. E essa mulher, passando com
criança, levando para a escola, alguma coisa assim, me abordou e, nossa, como o senhor tem uma diabetes alta, o senhor precisa se cuidar, que o senhor não se cuida, e nossa, estou vendo coisa no senhor, e desse jeito assim para mim. Ele de fato tem diabetes e a coincidência mexeu com a cabeça. Durante a consulta, uma nova descoberta, e essa nenhum médico diagnosticou. Fez aquele do baralho, ouviu aquelas coisas, nossa, o senhor está com isso, está com aquilo, que tem que fazer isso, que fizeram para o senhor, nossa senhora, o senhor teve uma pessoa que fez isso para o senhor ficar impotente, e não sei o que, e tal, e assim minha cabeça, e para o senhor vai me desmanchar isso aí, eu te cobro 3 mil reais. Todas as testemunhas enfatizaram o poder de persuasão do grupo e os rituais recomendados para melhor convencimento. Pegou uns travesseiros, colocou nas minhas pernas e dentro dos travesseiros ela viu que tinha um caixão com 7 caveiras dentro. E dali ela queria dinheiro para desmanchar, que tinha que ir na praia, ir para Naguai, mas não sei o quê. E assim, no decorrer do tempo foi rolando, era mil para cá, e mil para lá, e mil para cá, e 2 mil para lá. E foi assim. Esta mulher lembra do ritual chorando. Ela tinha uma menininha, a Michelle. A menina é uma coisa mais linda. Ela falou assim, senhor, eu preciso desse dinheiro porque minha filha está correndo isso. E eu tenho que tirar isso aqui hoje. Eu falei assim, eu não tenho dinheiro, não tenho que tirar. Foi fazer empréstimo. Fiz empréstimo, botei no mesmo dia. Quase noite, legal para ela tirar aquelas coisas, né? Porque eu me preocupei com a filha dela. Como eu tenho minha filha, eu me preocupei. Diante de tantos relatos, nada parece impressionar tanto quanto a história desta mulher. A mesma que assumiu ter dado um carro para as cartomantes. Depois disso, ela mesma assume, fez coisa pior. Eu fui junto com a minha filha ver a senha que ela digitava e eu peguei o cartão dela e eu saquei 3 mil um dia, 3 mil no outro, 3 mil. Aí o pai dela foi ver a conta bancária e falou, nossa, que é isso? Quem tirou esse dinheiro? Aí foi no banco, era eu que estava roubando o dinheiro da minha filha. As cartomantes vão ter oportunidade de defesa. Os depoimentos estão marcados para o início do mês de setembro. O advogado já adiantou, não vai pedir redução de pena não em caso de condenação. Ele quer a absolvição total das clientes. Como é que ele pretende fazer isso? Você vai descobrir já, ainda hoje, aqui no Balanço Geral. Este é o advogado das cartomantes. Ele quer absolver todos os denunciados por estelionato. Para ele, não houve crime. Todas as que se dizem vítimas foram procurar espontaneamente as acusadas, ciente de que todos os trabalhos espirituais eram sim pagos. Isso improcede esta afirmação de que esses supostos dinheiros que foram fornecidos a título de trabalhos seriam devolvidos, até porque os trabalhos espirituais foram realizados. Não havia nenhuma promessa de devolução desses dinheiros. Mas os depoimentos contêm fortes indícios. E ela pegou no meu bordô e falou assim, tem coisa feita para você e para tua família. Eu preciso ir na tua casa e desmanchar o trabalho que foi feito. Eu falei, como assim? Você precisa me dar o dinheiro para desmanchar o trabalho. Eu falei, mas eu não tenho esse dinheiro. No entanto, que eu estou vendendo meu imóvel porque eu preciso de dinheiro para ir para outro lugar. Aí, tá bom, passou um tempo, elas descobriram que eu vendia meu apartamento para outra pessoa e começaram a me perseguir. Para o advogado, a acusação carece de provas. É contestado pela defesa esse valor. Inclusive, não há nenhuma prova de recibo, de pagamento, de depósito bancário, nada. Isso é contestado pela defesa. Mas o fato de não ter comprovante também anula o fato dela ter afirmado, quer dizer, houve essa transação? Houve essa transação, mas não nesse valor significativo que ela está falando de 97 mil reais, não. Isso Quanto foi, então? Uns 2, 3 mil reais, no máximo. Para cada grave acusação... Falei assim pra ela, mas a única coisa que eu tenho é meu carro e tá financiado, né? Não, mas o carro tá, porque eu tenho um amigo lá, não sei aonde, não lembro que eu tô, que ele vai comprar esse carro e vai quitar esse carro lá, então tá. E daí foi combinado, no dia seguinte eu levei o carro lá em frente de onde ela atendia lá, eu passei o carro, passei a chave e eles foram embora com o meu carro.
sempre há uma linha de argumentação para a defesa. Essa pessoa estava passando por uma dificuldade financeira e foi feita uma transação comercial de compra e venda para que o marido de uma das acusadas assumisse esse valor. Inclusive, isso tem procuração, tem contrato que está juntado no processo. Está falando que ela assumiu o financiamento de um carro que ainda estava em débito com a financiadora, é isso? Exatamente, mas não a acusada, e sim o marido dela. Isso foi feito uma negociação normal, não tem nada a ver com trabalho espiritual. Estratégia de defesa, que não colou num primeiro processo, que teve como vítima um casal, que alegou que perdeu R$400 mil. Por causa disso, Daniele e também a sogra acabaram condenadas a 1 ano e 4 meses de prisão. E mais, essa casa aqui, um sobrado no Batel, onde funcionava a clínica espiritual, foi confiscada pela justiça para pagar essas e outras eventuais vítimas. O valor? R$3 milhões. Mas não só isso não. A justiça também tomou um carro importado como este, um Chrysler avaliado em R$100 mil. Outro carro foi um Camaro, mais caro, avaliado em R$180 mil. O delegado que investigou Daniele e a família desconfiou de que os bens foram adquiridos com os golpes. Na época dos fatos, nós pedimos a quebra de sigilo bancário junto ao Poder Judiciário, mas aí como houve a transferência por parte da delegacia, do delegado que presidia, no caso eu, a gente não conseguiu estabelecer esse vínculo, pois não tinha havido retorno por parte dos bancos. O senhor pediu, posso deduzir que havia uma desconfiança do senhor? Sim, havia uma desconfiança, sim, tanto é que alguns anos antes da gente iniciar essa investigação, havia fortes indícios de que no oeste do Paraná, mais precisamente na cidade de Toledo, essa mesma quadrilha teria agido, então a tendência é que esse patrimônio que tinha sido adquirido, havia sim fortes indícios da prática ilícita. Claro que para esse patrimônio, o advogado também encontrou uma explicação. O senhor Carlos Ivanovich, que é o patriarca da família, ele já herdou praticamente quase todo o patrimônio da família Ivanovich. Então é de herança isso. O advogado também informou que o destino também ajudou as cartomantes. Nos meados de 2009, entre 2009 e 2010, a senhora Cleide Ivanovich, ela ganhou na quina, uma loteria esportiva. E aí sim que o patrimônio deles cresceu por causa dessa situação, mas não com o trabalho espiritual. Não, o trabalho espiritual é meramente para subsistência. Nesta semana, outras testemunhas do Ministério Público irão depor contra as cartomantes. Elas também se dizem vítimas do grupo. Será a oportunidade da justiça entender outros pontos, que mesmo quem conheceu Daniele, ainda hoje não consegue explicar. Eu acho que é uma lavagem cerebral que eles fazem na gente. O senhor acha? Eu acho.